Nós estamos com o tópico do tema do ano, não é? Nós estamos debaixo de uma autoridade que é alcançando lugares altos, é o tema profético do ano, é o ano de você alcançar lugares altos. Eu tenho falado e tenho repetido, se você não acompanhou as últimas ministrações, por favor, vá na internet, ouça, em especial a primeira desse ano, que eu vim trazendo uma palavra muito provocativa, para provocar você, para garantir que você não chegue o final do ano igual você terminou o ano passado. Porque muitas vezes nós começamos o ano, falamos que vamos realizar muitas coisas e terminamos o ano igual ou pior. E vamos nesse ciclo vicioso. E às vezes até desistimos de fazer planos. Não é? E eu trouxe uma palavra incisiva no primeiro culto do ano, que eu queria muito que você ouvisse com o coração aberto, para se sentir desafiado, para você poder realmente iniciar esse ano com uma certa agressividade santa. Você pode dizer amém? Tem que falar santa, senão algumas pessoas levam meio a sério a agressividade, né? Então, agressividade santa, vamos dizer assim, né? Com ousadia, com estratégia, com iniciativa. Então, eu quero continuar debaixo desse tema, não é? E eu quero falar hoje sobre 3 estágios para o sucesso. 3 estágios. Não é? Eu falei na semana passada que sucesso é muito relativo, né? Sucesso, não vou repetir a pregação do passado, mas sucesso é o lugar que eu chego e Deus já está lá. E muitas vezes você alcança o seu chamado sucesso, mas que não é sucesso algum. Que às vezes para você o sucesso é dinheiro, mas o dinheiro te afastou de Deus. Então ele não é sucesso. O seu sucesso é arrumar uma namorada, mas se você arrumou um namorado, ele te afastou da igreja, te afastou da oração, te esfriou dos louvores, te tirou da igreja. Esse sucesso não é sucesso. Então, todo sucesso, tudo aquilo que você chama de sucesso, que te afastou de Deus, que te afastou da comunhão com o Pai, não pode ser sucesso, por mais que o mundo o chame de sucesso. Então, cuidado com aquilo que você chama de sucesso, de lugares altos, mas que te afastou da comunhão com Deus, que tirou tempo seu com Deus, que quebrou uma ligação sua com o Senhor. Muito cuidado, porque o mundo chama muita coisa de lugares altos, muita coisa de sucesso, que na realidade para nós é um fracasso. Para nós é um fracasso, porque para nós, como fala aquela música, né? Mais vale um dia na tua presença do que não sei quantos dias longe dela, não é? Porque só quem experimentou, só quem já sentiu Deus sabe o que isso significa, não é? Então, sucesso é você conseguir ter conquistas sem perder a comunhão com Deus. É você conquistar, seguir conquistando, chegar até lá, Ele ir com você e continuar com você aonde você chegou. Você pode dizer amém? Então, cuidado quando você começar a visualizar o que é o sucesso para mim. Aonde é que é o meu lugar alto? Avalie bem se Deus vai com você. Avalie bem se esse lugar alto, se no caminho para esse lugar alto, você não vai ter que ferir nenhum princípio que Deus não gosta, que Deus não concorda, não é? Porque senão você vai alcançar um lugar alto segundo os padrões, né, do mundo, mas você vai ser uma pessoa lá na frente infeliz, tá bom? Então, segundo os padrões que eu estou falando, eu vou te dar 3 estágios, 3 segredos que garante, não tem como você não chegar lá, tá? É certeza, se você cumprir esses 3 estágios, tudo o que você quiser alcançar, você vai alcançar. Você pode dizer amém? Tudo. Não tem nada que você vai mirar, não tem nada
que você vai mirar e que você não vai alcançar. Nada, nada. Eu te dou certeza disso hoje. Nada. Nada. Tudo que você vai quiser, tudo. Se Deus estiver com você, se nasceu no seu coração e no coração de Deus, você pôs como um alvo, se você cumprir esses 3 estágios aqui, não tem nada que você vai mirar, que você vai colocar como alvo que você não vai alcançar. Ok? Agora, se você vai estar disposto a cumprir os 3 estágios, aí vai ser com você. Achou que ia ser fácil, né? Agora o resto é com você, tá? O primeiro estágio é muito fácil. Faça comigo. Inspiração, trabalho e realização. Eu vou adaptar, eu preguei essa ministração com mais detalhes em uma outra palavra. Eu estou adaptando ela, sem os detalhes todos, para trazer uma roupagem diferente, mas que vai te dar esses 3 segredos, né? Então, nós não conseguimos avançar para nenhum topo sem aceitar os 3 estágios do sucesso. Esses 3 estágios, eles são básicos, são básicos. Saúde. Nós não iniciamos nada sem inspiração, certo? Inspiração. Nada sem trabalho. E o trabalho, o que evidencia que tudo correu bem é a realização, é o produto, é o resultado. Então é inspiração, trabalho e realização, não é? Há uma frase corporativa que eu já li que é do Sushiro Honda, mas tanta gente fala sobre isso, que fala que sucesso é 1% inspiração e 99% transpiração. É uma frase muito comum no mundo secular, né? Então, não dá para você chegar para ter sucesso sem aceitar esses 3 estágios. Você não chega no topo de uma montanha sem aceitar isso. Você não casa sem isso. Você não tem sucesso em uma empresa sem isso. Você não tem um ministério sem isso. Quando eu falar, eu vou escalar uma montanha, você fala, uau, vou escalar uma montanha, vai ser legal, meu Deus, uma aventura, vamos embora, uau, uhul, né? Aquela festa, aquele ânimo. Todo mundo quer, a montanha, quanto mais alta, mais animado você fica. Monte Everest, Monte Everest, loucura, bora. Quanto mais alto, mais você fica doido. Aí você começa a escalar a montanha, fala assim, trabalho. Você fala, onde é que eu estava com a minha cabeça? Que loucura que eu fui fazer. Que ideia idiota que eu tive de subir essa montanha. Quem que já fez alguma coisa assim, uma aventura que se arrependeu no meio do caminho? Quem que já foi naquelas cachoeiras e pulou da cachoeira e falou, no meio do salto se arrependeu? Você lembrou, no meio do salto, e se tiver uma pedra, você não pode voltar? Se tiver uma pedra lá embaixo, no meio do salto você se arrepende. Você fala, que ideia idiota, né? Como é que eu vou amanhecer? Eu vou amanhecer todo arrebentado amanhã, todo dolorido amanhã. Você fala, eu posso morrer se eu cair daqui de cima. Não é? Mas você estava inspiradíssimo no dia anterior, planejando subir a montanha. Aí você está lá, eu posso morrer se eu cair daqui de cima. Mas aí você chega no topo. Aí você vai e fala, valeu cada momento que eu vivi. Você chega lá no topo, vê aquela imagem maravilhosa, você chegou no seu objetivo, você fala, valeu cada momento que eu vivi. Eu faria tudo de novo. É ou não é? Eu faria tudo de novo.
Então, não é fácil você passar entre a inspiração e a realização. A parte do trabalho é uma parte muito difícil, onde você tem que enfrentar muitos conflitos, romper muitos limites físicos e mentais. Esse é um exemplo muito bobo que eu estou te dando, né? Por que você não casa sem isso? Porque casamento não é uma coisa fácil, né? Você quer casar? Quem que casou novo? Nós casamos, eu tinha 20 anos de idade. Eu ia fazer 21. Ou tinha feito 21? Ia fazer 21. 20, né? Então, eu tinha 20 anos de idade. Imagina, você não tem recurso nenhum, é muito difícil. Um dia, um casal veio, aí depois veio a experiência, a gente, né, tivemos filhos e tudo mais. Veio um casal falar comigo: pastor, nós queremos casar, mas não sabemos como e tudo mais. E eu falei: marque a data. Eles assustaram assim: como assim, pastor? Nós não temos nenhum tostão, nós temos que trabalhar, juntar dinheiro, temos que fazer isso, fazer um enxoval, e e me deu um monte de desculpa, e depois a gente vai marcar a data. Eu falei: não, você vai marcar a data agora, e vai fazer um enxoval, vai trabalhar, e tal. Pastor, você ficou doido? Eu falei: não fiquei doido, é assim que funciona, marque a data. Se você marcar a data e não conseguir, você muda a data. Meu amigo, marcar a data é mágico. Pergunta se eles não conseguiram. Marcaram a data, no dia do casamento tinham tudo, conquistaram tudo, fizeram tudo o que tinham que fazer. Colocaram um objetivo, marcaram a data para alcançar. Então não é só inspiração: eu vou casar, que eu vou começar a minha vida. Não, teve trabalho, teve que ousar, teve que exercer a fé. Por que nós não temos uma empresa sem isso? Porque se você parar no primeiro obstáculo, você fecha a sua empresa. Então você não pode parar no seu primeiro obstáculo, porque você vai ter muitos obstáculos e muitos problemas no caminho quando você é um empresário, quando você é um empreendedor. Então, toda empresa, ela é grande e maravilhosa quando você pensa nela e ela está no papel. É ou não é? Quem que já tentou abrir uma empresa, já abriu uma empresa, ou já teve a ideia de abrir uma empresa? Deixa eu ver aqui. Poucas pessoas, né? Quando você teve ideia, você não viu ela já milionária, SA, na Bolsa de Valores? Foi ou não foi? Você já visualizou ela SA na Bolsa de Valores, com ações, mas, meu amigo, isso é inspiração. Mas quando você vai colocar aquelas ideias no papel, do papel para a prática, você começa a sentir o custo de realizar aquilo. E se você não tiver muito compromisso para subir a montanha, você vai recuar. Você não vai continuar perseguindo os seus sonhos. Você não tem ministério sem isso. Por quê? Porque já é diferente da questão empresarial. Porque ministério você não seguia pelo sucesso, você seguia pelo seu chamado. E seu chamado, o sucesso do chamado é a vivência do chamado, e não o resultado em si. Eu vou repetir: o sucesso do seu chamado é a sua vivência em si, e não o resultado propriamente. Se você fosse, por exemplo, medir o sucesso do profeta Jeremias pelo seu resultado, ele nem mereceria ter um livro na Bíblia. Me mostra quantos discípulos que ele teve, que impacto que ele teve nos reis, e expressão que ele teve na sociedade. Os reis nem aceitaram ele quando ele trouxe a profecia.
prenderam ele e colocaram ele num poço. Então, como é que você mede o sucesso ministerial de alguém com esse resultado? Você mede o sucesso de alguém no ministério pelo compromisso que ele tem com o chamado, independente do resultado. Eu queria ouvir um amém bem forte aqui. Entende a diferença entre sucesso no ministério e no empresarial? É totalmente diferente. Porque o meu sucesso é o meu compromisso em insistir e prevalecer e continuar no meu chamado, mantendo a chama queimando no meu coração, independente se aparentemente, aos olhos dos outros, eu estou tendo resultado ou não. Então, inspiração, trabalho e realização. Ah, pastor, mas então qual que é a realização de uma pessoa que está no ministério, que está vivendo o chamado, mas não está conseguindo, de repente, crescer em célula? É a certeza de que está no centro do propósito de Deus. Esse é o prazer dele. Ou você acha que se eu estivesse aqui hoje com apenas uma pessoa, eu não estaria pregando com prazer? Já preguei muitas vezes com 5 pessoas, com uma pessoa. Preguei só por telefone, para o Facebook da pandemia, com um prazer enorme, porque é o meu chamado. É o meu chamado. Eu não quantifico o meu sucesso ministerial por quantas pessoas estão me assistindo. Pelo contrário, eu falei aqui outro dia, né? Que eu vejo que um vídeo meu que eu ponho na net é bom quando eu lanço e eu perco seguidor. Né? Aí eu sei que ele foi bom, porque ele entrou na rede e incomodou muita gente. Palavras machucou algumas pessoas, né? Que não abriu o coração para Jesus. Mas também atraiu outras que estão quebrantadas e querem crescer e querem se sentir desafiadas. Né? E passaram a seguir, passaram a querer ouvir outros vídeos. Então eu meço o sucesso por um vídeo assim, lanço e eu começo a perder seguidor. Falei, foi bom o vídeo, foi top, igualzinho Jesus. Né? Então, assim que funciona: inspiração, trabalho e realização. Quem conhece a história da formiguinha, das formiguinhas que queriam alcançar o pote de mel? Já ouviram essa história? Ouviu, pastor? Era um monte de formiguinha. Eram 2 vendedores conversando. Um muito motivado e um bem desanimado. E o motivado queria dar uma lição para o vendedor desanimado. Ele falou, tinha uma comunidade de formiguinha que tinha um pote de mel em cima de uma montanha. Né? E as formiguinhas todas tentavam subir para alcançar esse pote de mel, e nenhuma conseguia. Eram muitos os obstáculos, e já tinham passado anos que as formiguinhas estavam tentando alcançar esse pote de mel. E uma tentava e não conseguia, uma subia e não conseguia, uma subia e não conseguia. De repente veio a formiguinha e começou a subir. E ela falou, onde você vai? E a outra passou. Aí subiu, olha, para, você vai cair, machucar. E ela passou. Olha, todo mundo tentou, igual eu falei outro dia, né? Todo mundo tentou, ninguém conseguiu, ela passou. E ela foi subindo, passou, e de repente ela passou por um patamar que ninguém já tinha passado e continuou subindo. E aí fizeram um coro lá embaixo, desce, você vai morrer, sai daí, desiste, é perigoso. E a formiguinha continuava. Aí até que ela chegou lá e alcançou o pote de mel, a primeira, a única, depois de anos. Aí o cara motivado perguntou pro outro desmotivado, mas por que o que levou essa formiguinha a alcançar o pote de mel? Ele, não, certamente ela participou de um congresso de coaching. Ela tinha uma autodisciplina, ela tinha uma força sobrenatural, ela tinha disciplinas
que nenhuma das outras tinha. Ela tinha um foco, aí começou a falar um monte de qualidades extremas, né? Que talvez ele achava que não tinha como vendedor. Aí o outro fala, não foi por isso não. É porque ela era surda. Ela era surda. Ela não conseguia ouvir o que as outras formiguinhas diziam. Para, você vai cair, você vai morrer. Eu tentei e não consegui. Ela era surda. Então, às vezes, a gente tem que ser surdo para os outros. Porque sabe qual que é o maior desespero? Vou te falar uma coisa séria. Sabe qual que é o maior desespero de quem está ao seu lado? Que até te ama. Não é porque ele não te ama, não. Ele te ama. Tem gente do seu lado que te ama, mas ele tem um desespero enorme. Que é você alcançar uma coisa que ele não alcançou. Mas não é porque ele não gosta de você, não. É porque você vai denunciar o desleixo e a preguiça dele. Você vai denunciar que ele teve anos que ele podia ter alcançado que você não alcançou, e ele não fez porque ele não quis e que ele não se dedicou. Então ele tem um desespero enorme quando você fala, eu vou fazer isso, eu vou alcançar aquilo. Ele fica desesperado, ele fica incomodado, ele fica em pânico, porque ele fala, se ele alcançar, como é que eu vou me encarar? O medo é dele se encarar. Não é que ele não te ama, não. Às vezes a gente interpreta errado. Porque o ser humano ele é muito complicado na sua psique. Sabe? Ele te ama, sim. Ele é seu amigo, sim. Às vezes são irmãos nossos, são pais, são, né, amigos, irmãos de igreja. Mas quando você alcança algo que ninguém alcançou, você denuncia profeticamente para o seu próximo que aquilo é alcançável, que aquilo é possível. Você desbloqueou o padrão. E a pessoa passa a ser obrigada a também ter que alcançar. Não é? Ela não tem mais uma desculpa para dizer, não posso tentar, não posso ousar. Você pode dizer amém? Então, por isso que é bom você andar com gente que desbloqueia, que se faz de surdo para essas vozes. Eu achei bacana essa história da formiguinha. Eu conheço pessoas que iniciaram 5, 6 projetos nos últimos 2 anos e já estão com um novo projeto hoje e não terminaram nenhum deles. 5, 6 projetos em 2 anos, tem um novo projeto hoje e não terminaram nenhum projeto. Pastor, eram ruins? Pelo contrário, todos eles maravilhosos, ideias inovadoras, fantásticas, revolucionárias, criativas, mas não terminaram nenhuma delas. Sabe por quê? São pessoas, é um tipo de pessoa que muitas pessoas são assim. Escute essa que eu vou te dizer agora. Isso aqui acho que você nunca ouviu na sua vida. São um tipo de pessoas que não sabem trabalhar sem a adrenalina da inspiração. Já ouviu essa? Tem pessoas que não sabem trabalhar sem a adrenalina da inspiração. Quando você está inspirado, há um combustível diferente em você. Mas a inspiração, aquela força que te inspira a iniciar um projeto, a ter criatividade, ela não é contínua. Você está me entendendo? Então eu quero que você seja maduro e entenda que aquilo que Deus te inspira a fazer, aquela inspiração ela não é contínua. Se você não tiver disciplina,
para viver o trabalho e o projeto que Deus te inspirou, você vai parar no meio do caminho. Então tem gente que é viciado na adrenalina da inspiração. Quando passa a chamada empolgação, que é essa força, esse combustível que a inspiração produziu, ela muda de projeto. E ela desperdiça energia, força, vida, recursos financeiros, tempo, correndo atrás do rabo, igual um cão. Sabe aquele cão que corre assim, rodando assim, atrás do rabo? Então, e as pessoas não admitem, e elas tiram ondas de sofisticados, estão sempre inovando, mas qual a produtividade disso? Jesus disse, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então uma árvore que não dá fruto, ela é o quê? Estéril, ela é infrutífera. São árvores frondosas, ou seja, barulhentas, cheias de marketing, investem numa boa autoimagem, mas resultados zero. Zero. É isso que o mundo ensina. Investa na sua autoimagem, né? Faça um bom marketing, invista nas suas redes sociais. Mas os resultados? Eu prefiro ser uma árvore menos frondosa, ser um pouquinho mais silencioso, mas daqui a um ano mostrar os meus resultados. Quantificar o que eu realizei. Não desistir do meu projeto, concluir o que eu comecei. Você pode dizer amém? Então a gente fala assim, inspiração, trabalho e resultado. Vamos aqui meditar um pouquinho melhor. Existem várias áreas geográficas importantes na Bíblia que marcam o ministério de Jesus Cristo. Mas tem 3 lugares que, se eu, pastor Aisley, fosse destacar, eu iria destacar 3 lugares. Esses lugares são quais? O primeiro lugar é Cafarnaum. Fala assim comigo, Cafarnaum. O segundo lugar é Getsemane, que eu falei há pouco. Fala assim, Getsemane. E o terceiro lugar chama-se Cenáculo. Fala assim, Cenáculo. Então vamos de novo. Fala assim, Cafarnaum, Getsemane e Cenáculo. Eu descobri o seguinte, que na vida só tem sucesso, só temos sucesso, se em cada empreitada tivermos sensibilidade para identificar esses 3 territórios em nossa vida. Eu tenho que ter sensibilidade para identificar o território espiritual da minha vida, aonde é a minha Cafarnaum. Já vou explicar. Eu tenho que identificar onde é o meu Getsemane e aonde é o meu cenáculo. Tá? Jesus, ele atua em pessoas que têm essa sensibilidade. Se você abre comigo em Mateus 26, 6. Você fala assim, até que enfim, né? Eu achei que ele fosse herege, nunca ia abrir a Bíblia. Mateus 26, 6. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Vamos parar por aqui por enquanto. Aqui nós estamos na reta final. Jesus que está, se você ler para trás ao plano da traição, de matar Jesus, ele entra na casa de Simão o leproso, ele é ungido com perfume, né? E dali Judas sai para planificar a sua... quantificar quanto que ele ia trair, vender informação sobre Jesus no capítulo lá embaixo, ok? O que eu acho aqui interessante? Primeiro ponto,
Você podia me falar o seguinte: mas pastor, talvez você que é um pouco mais estudado, pastor, como é que está na Bíblia a expressão Simão o leproso? Se a gente sabe, nós que estudamos, sabemos que um leproso não pode estar na cidade. Não pode estar na cidade. Então, como é que Cristo vai na casa de um leproso que, segundo naquele tempo que era totalmente legalista, era impossível um leproso em Betânia estar vivendo dentro da cidade? Então, tem duas teorias. Tem uma teoria que eu não concordo muito. Há uma análise da palavra leproso em hebraico, que a grafia da palavra leproso, com a grafia da palavra leproso, com a palavra vaso, né? De barro, né? Vaso de barro, é praticamente igual. Só muda a vogal, que não se escreve vogal em hebraico, que a vogal ela é pelo som do vento. Você só escreve as consoantes quando você escreve as palavras em hebraico. Então, alguns querem dizer, não era o leproso, era alguém que fabricava vasos de barro. Ok? Só que é uma explicação muito forçada. Por quê? Porque o Evangelho foi escrito em grego. E não faz sentido analisar o Evangelho escrito em grego e em hebraico. Faria sentido eu analisar esse Evangelho escrito em hebraico se fosse o Velho Testamento. Não é o caso. Então, alguns querendo explicar por que estaria o leproso na Bíblia em Betânia, na cidade, tentaram buscar essa analogia no hebraico. Mas tem outra explicação, porque muitas vezes o que a pessoa era marca muito mais do que a pessoa é hoje. Por exemplo, o cego de Jericó, ele era cego ainda? Não, mas ele sempre foi o quê? O cego de Jericó. A Maria Madalena adúltera, ela ainda era adúltera? Não, mas até hoje ela é conhecida como a adúltera Maria Madalena. O paralítico do tanque de Betesda, ele ainda é paralítico? Não, mas como é que o chamam? O paralítico do tanque de Betesda. Certamente, Simão o leproso era um leproso que Jesus curou. Então, por que Lucas fala o leproso? Que é para exaltar Jesus, que é aquele que era leproso e que foi curado. Você pode dizer amém? Jesus, o leproso. Então, eu creio que aqui é o rótulo que ele adquiriu por uma vida que ele teve de lepra até ser curado. Então, esse rótulo ficou. Ele estava na casa de Simão o leproso. O que eu acho interessante, por isso que eu falei aqui antes, não dá para ter sucesso sem ter sensibilidade, é que a lepra é uma doença, quem já leu sobre isso, que a carne vai morrendo e você perde a sensibilidade da carne. Seja quem já leu sobre isso aqui. Até ao ponto de alguns pontos caírem, né? As pessoas antigamente, quando não tinha tratamento, hoje em dia é quase extinto a hanseníase, né? Mas hoje em dia, antigamente não. Então as pessoas iam perdendo os dedos, iam perdendo a mão, e caía o nariz, eles eram enfaixados. Era uma doença terrível, terrível. Então, eles ficavam sem sensibilidade, brancos, uma crosta em cima deles. Tá? Então, a lepra é um símbolo de insensibilidade. Então, quando eu leio que, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, eu entendo o seguinte, que Deus, que Jesus, ele passa a habitar, ele passa a entrar em casas de quem
retira essa casca de insensibilidade e se permite a ser sensível de novo. Tem muita gente que só não está tendo a ação de Deus porque ainda se mantém orgulhoso, duro, cascudo, teimoso, e não deixa Deus agir, não deixa Deus entrar, não deixa Deus mexer, não deixa a palavra de Deus atuar no seu coração. Não é um leproso na carne, mas é um leproso no espírito. Duro, branco, podre, insensível, nada mexe com ele. E ele fala como se isso fosse vantagem. Não, eu não me emociono fácil. Não, eu não sou, a palavra de Deus não me toca assim. Você está denunciando uma doença sua. Isso não é bonito, isso não é uma qualidade sua. Isso é uma doença espiritual e emocional que você tem. E quando você se tornar sensível, Cristo entra na sua casa. Deus entra no seu lar, Ele habita na sua casa. Eu amo o Salmo 91, verso 1, que fala o seguinte: aquele que habita, cadê? Eu botei aqui. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então é fantástico isso, porque se você deixa Deus habitar em você, não apenas visitar você, mas ser habitação, você vai descansar à sombra do Onipotente. Você vai ter descanso em Deus. Então, se nós fôssemos parafrasear aqui esse versículo, que está aqui em cima: e estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, podíamos dizer assim: Simão, aquele que deixou de ser insensível. Simão, aquele que voltou a sentir. Simão, aquele que voltou a sentir. Simão, aquele que deixou de ser insensível. Meu irmão, deixe de ser insensível. Volte a sentir. Volte a sentir Deus. Porque senão o discernimento da sua Cafarnaum, o discernimento do seu Getsêmane, o discernimento do seu cenáculo não vai chegar. Não vai chegar. Eu tenho uma outra pregação que eu falo sobre detalhes, sobre esses 3 pontos, que não vou pregar agora. Eu preguei há uns 3 anos atrás, que eu até quero escrever um livro sobre isso. Mas, para a gente concluir, como é que eu vou discernir esses pontos da minha vida, pastor? Como é que eu vou discernir a Cafarnaum da minha vida? O que é Cafarnaum, pastor? Se você for ler na Bíblia, que eu não tenho tempo aqui, eu tenho aqui tudo escritinho, tá? Depois confira, só para a gente poder ganhar tempo. Você vê na Bíblia o seguinte: e deixando Jesus Nazaré, porque ele é Jesus de onde? Jesus de Nazaré. Por quê? Porque ele cresceu, ele nasceu em Belém, para cumprir a profecia, mas ele cresceu aonde? Em Nazaré. Então ele é Jesus de Nazaré, nascido em Belém, porque o Messias nasceria em Belém. Mas ele cresceu em Nazaré. Então, aí está lá: e deixando Jesus Nazaré, foi viver aonde? Em Cafarnaum, para iniciar o seu ministério. É muito importante isso, porque se Cristo quisesse iniciar o seu ministério em Nazaré, ele podia, sim ou não? Sim ou não? Podia, ele é Deus. Ele é Deus, podia. Mas o discernimento espiritual de Cristo era muito forte. E Cafarnaum quer dizer o quê em hebraico? Kaf quer dizer vila. Vila. Naum, que até é o nome de Naum, o profeta Naum, quer dizer consolador. Quando você junta as duas frases, fala que é a vila do Consolador. O discernimento de Jesus é o seguinte, e tem uma profecia que fala, cidade de Naftali, aquela,
de Zebulon, povo que não tinha luz. É uma profecia de Isaías que fala que o Messias iria brilhar naquela região. Aí Cristo, ele vê, ele discerne o momento, discerne que aquele nome foi batizado para a inauguração ministerial dele, porque ele era o consolador da humanidade. A minha vila está lá para eu iniciar o meu ministério, a vila do Consolador. Então a inspiração começou. Cafarnaum foi onde foi a inauguração ministerial. Cura, libertação, milagre, multiplicação de pão, andar sobre as águas, uma coisa maluca, inauguração, poder, power, sabe? Fala assim comigo, inspiração. Eu tenho que discernir o momento que Deus está preparando a minha Cafarnaum, o momento de eu dar o passo para iniciar, o combustível, de arranque, e a minha Cafarnaum. E eu só vou conseguir discernir se eu me tornar sensível, se eu tirar essa casca grossa, dura, dessa lepra espiritual. Você pode dizer amém? Essa coisa insensível, essa maquiagem dura, porque, cara, vou te bater a real, eu te conheço. Quanto mais duro você parece que você é, mais molengo, mais chorão, mais sensível você é, meu irmão. Isso é uma defesa sua. Eu conheço você. Tá? Para de onda. Para de onda. Pode chorar hoje. Melhor antes do que tarde. Tá? Isso não tenha medo de ser sensível. A maior força do homem é poder mostrar suas lágrimas. A maior força do homem, a maior nobreza do homem é ter coragem de derramar suas lágrimas por aquilo que ele chora, por aquilo que ele sente. Então seja nobre, seja forte, mostre os seus sentimentos, mostre a sua sensibilidade. Tire essa casca. Em nome de Jesus. Amém? Tire essa casca. Porque senão você não vai conseguir enxergar o momento da sua Cafarnaum. Da sua inauguração, do seu momento na família, o momento na empresa, o momento no ministério, o discernimento espiritual. Depois disso, nós temos que discernir o nosso Getsemane. Em tudo, no ministério, no casamento. Eu ia fazer aqui uma brincadeira, mas deixa eu falar. No casamento, na empresa, na vida, nós temos que discernir o Getsemane, que é quando? Que é o tempo de sacrifício. É o tempo de trabalho. É o tempo que você tem que pagar o preço. É o tempo que você está subindo a montanha e a cãibra vem. Vem os pensamentos que não, eu tenho que parar, isso é mais do que eu, é muito para mim, não dá, não consigo, sabe? Então eu tenho que discernir que o Getsemane, ele existe, ele faz parte. Sabe o que eu acho muito bacana? É que o cenáculo é um lugar chamado lugar de festas. É um salão preparado para celebrações de casamentos, de festejos. Era para isso que serviu o cenáculo. E você pode ver que, se você for ler na Bíblia, a maneira como se conseguiu fazer a ceia no cenáculo, e que depois os apóstolos vieram a morar no cenáculo, que está lá em Atos registrado, que eles passaram a viver no cenáculo, só foi possível porque foi miraculoso. Porque Jesus disse que ia vir uma pessoa com um cântaro de água, que eles tinham que seguir esse homem até o cenáculo, e ele ia falar. Então teve um monte de sinais que mostrou que Deus estava direcionando até o cenáculo para que fosse lá a última ceia, e que lá
depois eles passassem a viver. E você vai achar em Atos, os apóstolos passaram a viver no cenáculo. Então eles fecharam o lugar de festa para ser casa dos apóstolos. Fecharam o negócio, que era um negócio. Agora escuta essa. Quando Jesus começou Cafarnaum, já existia o cenáculo? Sim ou não? Vou repetir. Quando começou o Cafarnaum, já existia o cenáculo? Fala assim, sim. Quando começou o Getsemane, que é a pressão, que é o trabalho, que é o choro, que é a dureza, que é a frustração, que é o tropeço, que é a traição, já existiu o cenáculo? Sim ou não? Então não importa se é inspiração, se é traição, se está dureza ou se está difícil ou fácil. Importa que o lugar do cenáculo já está reservado para o dia da sua festa. Isso aqui é importante. A data do festival já está marcada e o lugar que você vai chegar, ele já existe. Quando Cristo foi para Cafarnaum, o cenáculo já existia. Quando ele estava no Getsemane, o cenáculo já existia. Deus pensou no cenáculo lá na frente, antes de você ser inspirado por Deus, ser empolgado por Deus, ele já separou o lugar, o dia e o momento da sua festa, da sua conquista. A maior crise nossa é saber passar pelo nosso Getsemane. Pelo nosso Getsemane. Onde eu sou apertado, eu sou traído, eu sou preso, eu sofro injustiças, ou Jesus teve alguma justiça ali? Você viu alguma justiça em Jesus ali? Ah, mas eu sofri uma injustiça, pastor. Mas por que eu tenho que ser mais especial que Jesus na minha vida? Por que eu peço isso para Deus? Eu tenho que entender que o meu cenáculo já está construído, a data já está marcada e a festa já está sendo ornamentada. E o melhor, quem está organizando a festa, produzindo a festa, chamando os convidados, nem sou eu, é o próprio Senhor, é o meu Pai, é o meu Deus, é o Senhor dos exércitos, Ele que está comigo. Então, se eu for fiel nesses 3 pontos, se eu for fiel na inspiração, se eu for fiel no trabalho, e se eu for fiel nos resultados, não tem como eu não alcançar o sucesso. Não tem como. Então, 4 coisinhas só que eu quero que você fixe hoje. Não seja insensível. Não tenha lepra espiritual. Você pode dizer amém? Discirna, tá certo, né? Discirna a sua Cafarnaum espiritual. Momento de você dar o salto, dar o passo para frente. Discirna o tempo de você segurar a onda. Não, está doendo, está pesado, está doendo, estou sangrando, mas é temporário, vai passar. Porque entenda o seguinte, se você for estudar o período de ministério de Cristo, foi o quê? 3 anos, fala assim, 3 anos, que é para fingir que você sabe. 3 anos. Dos 3 anos de ministério, o Getsemane foi quanto tempo? Não foi nem uma semana. A proporção do sacrifício é muito menor do que o resto, do que a festa e do que a inspiração e o projeto. Só que parece que ele dura uma eternidade. Porque nós damos mais valor à dor, mais valor às traições, mais valor aos problemas do que às boas experiências que nós tivemos na vida. Infelizmente. Mas em termos temporais, o Getsemane foi o período mais curto.
A crucificação foi o mais curto, mas é o mais falado da história, é esse período, porque foi o período mais dolorido, mais sacrificial, mais sangrento, não é? Mais chocante da história, mas foi o período mais curto em todo o ministério de Cristo. Impressionante isso. Mas nós só falamos daquele período, daquela semana na minha vida que eu quase passei fome. Eu só falo daquela semana na minha vida que eu não tinha dinheiro para pagar aquela conta. Já passou 15 anos isso. Você fala daquele dia. Você fala daquele dia, você não larga essa frase da sua boca. Você fala só daquele dia. Cara, e os outros 15 anos não teve mais nada. Não teve mais nada os outros 15 anos. Nem um milagre, nem uma provisão. Você está aqui vivo. Aí você vem amargo. Mas morri aquele dia. Você vive, você voltou no tempo. E chora como se fosse ontem. Cara, vamos para frente, amém? Deixa Deus te curar. Deus tem lugares maravilhosos para você. Lugar alto é ser curado também. Senão você não consegue avançar. Então, não seja alguém viciado na adrenalina da inspiração. Assuma a maturidade de trabalhar, de ter sua disciplina, de ir até o fim nos seus projetos. Para de ficar de projeto em projeto, projeto em projeto, não mostrando nenhum resultado. Comece, termine. Comece, consolide, termine. Terminou? Comece outro, ok. Mas começa e termine. Começa e termine. Amém? Começa e termine. Se você fizer isso, não tem lugar alto que você não consiga alcançar. E para de ficar ouvindo as vozes das formiguinhas que tem medo de você provar para elas que elas podem ir além. E você vai estar ajudando essas pessoas. Que você às vezes pensa que elas não te amam, mas elas te amam. Mas você vai estar ajudando essas pessoas, que você vai estar denunciando para elas, profeticamente, que elas podem ir aonde elas não conseguiram chegar ainda. Amém? Você está denunciando para elas isso. Tem as pessoas que eu convivo que às vezes ficam meio assim, ficam me olhando assim, meio assim abismada. Como é que o Wesley consegue? Como é que o Wesley conseguiu esse negócio? Como é que o Wesley... Não entendo. Cara, nem estudo tem. Veio lá da Firminópolis. Existe. Você pisca e sai a cidade quando você passa assim na fronteira, né? Só nasci lá e fui criado em Goiânia. Nasci em Firminópolis, nem Goiânia conhece. E Deus sabe? Porque o meu limite é a visão que Deus me concede. Vou repetir. O meu limite é a visão que Deus me concede. O meu limite não é o padrão que o outro me dá. Eu não vivo por tampa humana. Eu vivo pela visão que Deus me concede. Por mais que me assuste, que tudo me assusta. Então desisti de ficar assustado. Tudo me assusta, tudo é maior que eu, tudo sobressai a minha força, o meu entendimento e a minha competência, tudo. Então, desisti de ficar assustado. Então, o meu limite é o limite da visão que Deus me concede. Se Deus me deu a visão, é porque existe potencial de poder alcançar. Pode dizer amém? Se Deus te permitiu, gente, isso é muito sério. Se Deus te permitiu ver, é porque existe o potencial de você alcançar. Você não tem ideia do poder que é uma visão. Há uma diferença muito pequenininha entre o visionário
Como é que é o outro nome que eu quero dar? Como é que é aquela pessoa que vive reclamando, vivendo, aquela pessoa que de resmungão, não, o murmurador. Sabe, o visionário e o murmurador, eles são muito parecidos. Muito parecidos. Há só uma diferença. Os dois são capazes de ver além. O murmurador, ele viu aquilo que pode existir lá na frente. E em vez de fazer alguma coisa, ele fala mal. Escuta essa. O murmurador, ele é um visionário preguiçoso. Ele é um visionário maledicente. Ele é capaz de ver algo lá na frente que pode existir, mas ele não tem disposição para realizar. Mas ele é um visionário, porque senão ele não via para criticar. Ele é um potencial, ele é um potencial conquistador. Ele não tem o espírito certo dentro dele. Agora, o visionário que conquista, ele vê, ele se desafia, ele se desenvolve e ele persegue a visão. Porque aonde os seus olhos alcançam, é porque tem recurso para chegar até lá. Os filósofos já diziam isso. Quem falava sobre isso? Se penso, logo existo. Quem dizia isso? Quem me ajuda aí? Se penso, logo existo. Hã? Aristóteles? Picasso? Descartes, obrigado. Se penso, logo existo. Filósofos concluíram isso. Por quê? Baseado nessa realidade lógica, que se a gente consegue visualizar, é uma questão de tempo, aquilo se materializar, porque isso é espiritual. Ok? Então, para a gente terminar, não seja insensível, discirna o seu Cafarnaum, o seu Getsemane, com a certeza de que o seu cenáculo, o dia da sua festa, da sua celebração, já está planejado e organizado pelo Deus Altíssimo, que te formou, que te criou, que te ama e que te chamou para essa enorme empreitada em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fique em pé onde você está e vamos orar, crendo e liberando essa unção para a sua vida em nome de Jesus. Quem foi abençoado aí, diz amém. É para refletir, ou não é? Esse é o ano do trabalho, gente. É o ano, não tem como você alcançar lugar alto sem trabalhar. É o ano do arregaçar a manga. Não é o ano, porque tem o ano da inspiração. Tem um ano de você alcançar o campo da autoridade. E tem um ano de você ir para a guerra, de você ganhar territórios. Eu não conheço outra forma de ganhar território sem trabalhar, sem arregaçar a manga. Então esse ano é o ano de arregaçar a manga. Quem pode dizer amém? Deus vai te encher de disposição, de ousadia, de energia, de autoridade, de força, em nome de Jesus. Ideias também para novos projetos, mas nenhum vai ficar no meio do caminho. Ele vai te dar controle, disciplina, para saber o momento certo de cada coisa, para não gastar energia à toa, vida à toa, recursos à toa, amém? Porque você é um instrumento, o seu sucesso, o seu lugar alto, é um instrumento de evidenciação do poder de Deus na terra. Entenda isso. Deus não está te levantando não apenas para massagear o seu ego.
Ele quer te abençoar. Não é porque você merece, não, nem eu. É porque você é um instrumento dele aqui na terra. Porque quando alguém te perguntar qual é a explicação, por que você conseguiu e muitos não, você vai dizer: porque eu tenho um Deus que sempre me encorajou, que pela sua palavra me ensinou a dar cada passo. Pela cruz ele me salvou para a eternidade. Pela palavra dele ele me santificou todos os dias. E pela sua unção ele me guiou todos os meus passos para chegar até onde eu estou. E você vai dar essa explicação para alguém lá na frente. E ela vai te olhar e vai dizer assim: eu quero conhecer esse seu Deus. Eu quero conhecer esse Jesus que você teve uma experiência, que você conhece, que mudou a tua história, que mudou a sua vida. Amém? Você vai ouvir isso. Estava falando ontem com o pastor Esdras, tanto que é muito comum isso. Se você viver o que você crê, as pessoas vão se convidar para conhecer a Cristo. Contei para ele uma experiência, que eu conheci uma pessoa que eu nunca digo que eu sou pastor. Depois de um tempo conversando, ele falou para mim assim: eu quero ir na sua igreja, eu quero ir ouvir você falar. Ele se convidou para vir na igreja. Isso é maravilhoso, porque as pessoas começam a ver as evidências divinas de Deus em você, na sua história, na sua trajetória, e querem experimentar, querem testemunhar isso, e chegam perto de você. Então você, da maneira que Deus pode e sabe, Ele vai usar você como um grande instrumento na mão dele. Você pode dizer amém? Então somente seja sensível, deixa toda a casca grossa cair por terra, expõe o seu coração ao Espírito Santo, à palavra de Deus, quebranta o seu coração, se entregue ao Senhor, como o Senhor, único e suficiente Salvador. Não tem outro rei a não ser Ele. Não governe mais a sua vida você mesmo. Entregue hoje o governo da sua vida nas mãos de Jesus. Você pode dizer amém? Fala assim: eu entrego o governo da minha vida nas mãos de Jesus Cristo, o meu Senhor, único, suficiente e soberano Salvador, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus é com você. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, nós precisamos de Jesus, do seu perdão, da sua misericórdia, de sermos lavados pelo teu sangue, porque aí toda lepra se desfaz. Os sentidos, a sensibilidade que nós precisamos ter, ela começa a surgir. Nós somos exponenciados em todas nossas capacidades que nós temos. Eu estava pensando de ontem para hoje, né? Que Moisés dizia para Deus: mas Deus, como é que eu vou falar com Faraó se eu sou pesado de fala, ou se eu sou gago, né? Alguns falam que ele é gago. Mas você não vê hora nenhuma, ele fala, relatando na Bíblia que ele está falando com Deus gago. Ele fala com Deus normalmente. Porque quando eu estou com Deus, olha para cá, gente, olha para cá, entende isso. Quando eu estou na presença de Deus, eu sou exponenciado. A preocupação de Moisés não era a fala dele,
Porque ele viu que ele estava falando normalmente com Deus. Ele foi exponenciado no seu dom de falar diante de Deus. Mas era falar com o faraó sem estar na presença de Deus. Essa era a preocupação dele. E tem que ser também a nossa. É como é que eu vou lidar com a vida sem estar na presença de Deus? Porque quando eu estou nessa presença, aquilo que eu achava que eu era bom, eu sou exponenciado. E no que eu era menos bom, eu também sou exponenciado no que eu era menos bom. Porque Deus tem esse poder de exponenciar, de potencializar aquilo que Ele mesmo criou, que sou eu e que é você. Você pode dizer amém? Enquanto o louvor canta uma canção, quero que você se deixe fluir e peça que o Senhor hoje te dê essa unção, te dê essa autoridade para se inspirar, para trabalhar e para ter resultados em nome de Jesus. Feche seus olhos, louve ao Senhor, adore e ore a Deus. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Cante como oração essa canção. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Cante bem alto. Eu quero me apaixonar. Declare, ore, clame. Outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor
Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, porque ela é inspiradora, ela é maravilhosa, ela santifica a gente, ela nos mostra o quão capazes nós somos, e às vezes o tanto de tempo que a gente já perdeu sem tomar iniciativa, ou sem insistir um pouco mais. Mas queremos colocar hoje fim a estes tempos, profeticamente falando, e queremos pedir, Pai, a tua intervenção. Aquilo que nós não podemos fazer, que só o Senhor pode fazer, que só a tua unção pode fazer, que só o sobrenatural pode realizar, nós queremos hoje chamar a existência, Pai, em nome de Jesus. Eu peço ao Senhor, como o teu sacerdote, mesmo sem ser digno, eu peço ao Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre a tua igreja neste momento a autoridade para visualizar e para conquistar, e a disciplina para trabalhar, a disciplina e a resiliência para continuar o projeto. Pai, em nome de Jesus, eu libero essa palavra, eu libero essa unção, eu libero essa autoridade, para que possamos conquistar resultados e glorifique o seu nome, Senhor. Venha sobre a tua igreja, Pai, com poder, com grande poder, com grande graça, com grande unção, com a tua manifestação sobremaneira sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, move-me com teu calor, com teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti, eu tenho sede, eu tenho fome. Fome de ti. Aleluia. Só quem vai embora aqui com autoridade aqui hoje, diz aí um amém bem forte, dê um aplauso bem forte ao Senhor. Pode ser mais forte. Fala, obrigado, Jesus, pela autoridade, pela revelação, pela inspiração do teu evangelho. Aleluia.